Fala pessoal, tudo bem? Ítalo aqui. Pessoal, hoje eu vou contar um pouco como foi, como a Zapster começou, né? Um processo de criação da Zapster. Uma plataforma que nasceu de uma dor real minha, né? E hoje ela consegue atender aí, está atendendo a mais de 100 clientes em mais ou menos 2 anos aí de operação, tá? Vou te contar um pouco do que é o produto, como começou, os desafios que eu tive e como a gente chegou até aqui e o que que a gente está fazendo, está aprontando, tá bom? Então, a Zaps, ela começou de um outro produto, de um outro SaaS que eu estava criando, e eu precisava de uma solução que eu pudesse enviar mensagens para os clientes ali e de maneira fluida e criar uma experiência no cadastro do usuário. E eu comecei, a partir desse momento, começar a procurar uma solução de WhatsApp para integrar, né? Naquele momento eu não conhecia nenhum tipo de solução de WhatsApp, não sabia que era possível conectar na plataforma não oficial e começar a enviar mensagens a partir dali, tá? Então nesse momento eu comecei a procurar. Conheci algumas soluções caras e conheci algumas soluções baratas, tá? E dentre as soluções as caras eu não queria gastar naquele momento, porque eu estava iniciando um produto novo, né? E as soluções baratas, elas não atendiam bem, porque tinha uma instabilidade ali. Geralmente, eu conectava o número, depois de um tempinho caía e a gente ficava meio perdido ali nos testes que a gente estava fazendo, o que estaria acontecendo. Quando a gente ia ver, a instância estava fora do ar. Então, a partir dessa dor real minha, né? Eu comecei a pensar em criar, cara, já que tá meio ruim, eu vou começar a entender um pouco como é que funciona esse mundo, né? Já que eu tenho mais de 15 anos de experiência com programação, né? Nada me impede de criar um produto que atenda a nossa necessidade do outro produto que a gente estava criando. Então, eu comecei a dar uma estudada de como que faria para criar uma solução, né? Para poder conseguir fazer atender a nossa necessidade do produto. E aí nasceu a Zapster, né? Porque rodou o produto internamente, né? Funcionou perfeitamente, funcionou estável. A gente conseguiu deixar estável a solução que foi criada e ficou muito boa a solução. E aí eu pensei, né, cara, se esse é um problema que eu tenho, por que não tentar criar um produto e vender para as pessoas, né? Já que está resolvendo a nossa dor, de repente pode resolver a dor de outras pessoas. Então foi aí que nasceu a Zapster. E nesse momento, o que que eu fiz? Cara, eu entrei em algumas comunidades, uma delas foi a comunidade do Bruno Nakamoto, que, cara, ajudou pra caramba ali a fortalecer os conhecimentos, a fazer o networking. E eu entrei nessas comunidades e comecei a escutar o pessoal, comecei a ver os problemas que as pessoas tinham. E realmente tinha um problema, né, que as pessoas estavam sempre buscando nessa era de a inteligência artificial. As pessoas estavam sempre procurando criar soluções com o WhatsApp. E no mesmo problema, ou as soluções eram caras, ou as soluções eram baratas, mas ficavam instáveis, ou tinha que enfrentar, as pessoas tinham que enfrentar, montar uma infraestrutura como algumas ferramentas open source que há na comunidade e muita gente não tem um perfil muito técnico. Então isso gerava um pouco de atrito, né? Nessa questão, as pessoas demoravam, perdiam o foco do seu produto para poder estar gerenciando uma infraestrutura. Então a partir daí eu comecei a trabalhar no projeto para tentar ajudar as pessoas nessa questão. E aí no final de 2023, mais ou menos, foi quando eu decidi realmente focar algum, algumas energias do dia ali nesse projeto. E o que eu fiz foi criar um MVP que pudesse fazer o mínimo nesse momento, que era enviar e receber mensagens. E aí criei um dashboard simplesinho ali. E joguei na comunidade. Joguei na comunidade e falei, pessoal, eu tô testando esse novo projeto. E se vocês puderem me ajudar a testar, tá aí de graça para testar. E aí o pessoal foi criando conta, eu deixei de graça mais ou menos uns 4 meses. E para poder coletar feedback, entender como o pessoal usa, qual seria a carga necessária, né, para poder estimar algumas coisas de infraestrutura, né? Porque montar uma infraestrutura que vai aguentar uma carga boa não é uma coisa tão simples e então eu foquei um pouco de energia nessa questão. Então assim, o resultado disso, tá, foi que muitas pessoas usaram e esse período que estava gratuito, eu foquei muito em ajudar o pessoal a fazer integrações, a conhecer o produto e foquei muito em dar suporte. Então o pessoal gostou pra caramba da solução, principalmente do suporte. É uma coisa que eu foco até hoje. Quando as pessoas chamam no WhatsApp,
e eu vou atendê-las, né? Eu atendo com toda a cordialidade e isso é muito importante para o produto, tá? Então, é uma coisa que eu foco bastante. Então, a partir daí, né, depois de uns 3 ou 4 meses rodando de graça, eu falei, cara, eu não vou conseguir sustentar essa operação de graça. Daí eu tive que começar a cobrar, porque eu já estava gastando ali, nesse momento, a infraestrutura estava hospedada na DigitalOcean, e na DigitalOcean você paga em dólar, né, cara? E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu não vou aguentar sustentar, e eu já estava gastando ali mais de R$ 1.500 com a infraestrutura e não estava recebendo nada. Então, eu comecei a cobrar ali nesse momento que foi por meados de abril de 2024, né? Comecei no final de 2023 e por meados ali de abril de 2024 eu comecei a cobrar a assinatura do pessoal. Então, eu tive um crescimento bacana de lá para cá, tá? Vou mostrar alguns números para vocês ainda nesse vídeo. E hoje a gente atende aí mais de 100 clientes na infraestrutura. Nós já atendemos de solicitações da API, né? A gente já atendeu mais de 28 milhões. Eu estava fazendo uns cálculos aqui em algumas aplicações que eu tenho que faz a monitoria. E, incrivelmente, a gente já alcançou a marca de mais de 28 milhões de requisições atendidas de quando eu comecei a monitorar, né? Porque eu comecei a monitorar algumas coisas um pouquinho depois aí de ter lançado o produto. Então, assim, isso é incrível. Eu tive alguns desafios, né, com relação à escala. Isso me fez aprender pra caramba, né? Alcancei algumas marcas bastante legais com relação a números que, como um programador que prestava serviço para empresas, né, só vi esses números acontecerem dentro das empresas, mas com a equipe ali gerenciando a infraestrutura, gerenciando front-end, back-end, e conseguir construir tudo isso sozinho, para mim foi muito gratificante ver esses números acontecerem, sendo que eu construí sozinho. Isso foi muito legal, tá? E os desafios que eu encontro até hoje, né? Eu posso até comentar em outros vídeos. Hoje o meu principal desafio é vender, cara. Eu não tenho essa skill de vender e tô estudando aí para poder aprender a vender, fazer marketing e inclusive fazer vídeo aqui, que nesse momento é um pouco desconfortável para mim, mas eu tô aqui tentando compartilhar o conhecimento com vocês e eu quero trazer informações até um pouco mais de background técnico, porque é o que eu domino, né? De repente ajudar as pessoas a construírem produtos melhores e mais seguros, né? Porque com essa onda de inteligência artificial há um crescimento em aplicações que não são seguras. Então aqui deixa eu ver os desafios, né? Um dos desafios que eu tive foi a questão de escala, né? Porque no início ele foi construído de uma maneira como MVP, que obviamente não era escalável, e a partir de um determinado momento eu comecei a sofrer com a questão de escala, servidores gastando bastante ali em questão de recursos, então eu precisei aprender algumas habilidades que pudessem fazer a aplicação escalar bastante, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a Zap você consegue atender mais de 100 mil requisições por dia. Então, é um marco bastante importante aqui, porque a partir de um determinado momento que eu meio que eu fiz uma versão 2, né, depois do MVP que estava funcionando, e eu provei que aquela solução ela realmente funcionava, eu foquei em oferecer uma infraestrutura melhor e uma infraestrutura que escalasse para as pessoas, onde elas pudessem fazer a integração de forma simples, abstraindo toda a complexidade de manter uma infraestrutura. E a partir daquele momento eu decidi estudar algumas tecnologias novas para poder me ajudar com essas questões. E uma delas que eu rodo até hoje, que mantém toda a infraestrutura rodando com toda a escala possível e sem problemas, é o Kubernetes. E aí depois, no outro vídeo, eu posso trazer informações sobre o Kubernetes, como eu montei, quais foram as ferramentas que eu usei para monitorar, quais foram os providers que eu usei para poder hospedar as minhas infraestruturas e como está toda a operação, né? Eu quero trazer vídeo compartilhando para vocês como é a arquitetura da Zapster, para vocês terem uma ideia um pouco da beleza e da complexidade que é manter uma infraestrutura, tá? Uma coisa que eu aprendi bastante também é que ficar perto, ficar no suporte me fez aprender bastante das dores do cliente, né? Isso eu considero um dos pontos mais importantes, porque a partir do momento que você está ali no suporte atendendo o teu cliente e tu dá a tua atenção para o teu cliente
escutar os problemas dele, você acaba tendo mais insights, você consegue reter mais clientes, né? Consequentemente, você consegue aumentar o teu faturamento, né? E, bom, então é isso, né? Eu vou compartilhar um pouco da tela aqui com vocês. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, né? Eu falei para vocês que eu alcancei a marca de mais de 28 milhões de requisições desde agosto, né? Foi quando eu comecei a monitorar algumas coisas de dentro da nossa API. Então, aqui em agosto, eu já tive esses números que são requisições na unidade de mil. Então, a gente multiplica isso aqui vezes 1.000, né? E a gente vai ter aqui 6.000, né? 9.000. Temos aqui, no caso aqui, 2 milhões de requisições em outubro, 2 milhões em novembro, 5 milhões em dezembro, em janeiro 4 milhões, fevereiro 3 milhões, março mais 3 milhões, 3 milhões aqui e mais 1 milhão aqui em maio, ainda não acabou, mas a gente vai alcançar aí, acredito que mais 2 milhões de requisições nesse mês de maio. Então, assim, a gente tem uma infraestrutura bem robusta, acho que aqui embaixo não vai mostrar, mas se eu vir aqui na métrica diária, eu consigo mostrar para vocês também aqui, aqui ó, 42 mil, né? Sempre olhando para milhar. Hoje, 17 de maio, 42 mil, ontem 113 mil. A gente está sempre alcançando aí essas marcas de mais de 100 mil requisições por dia atendidas, né? Há uma taxa de erro. Estou até precisando melhorar um pouco algumas questões dos erros, porque eu acho que ele está rastreando os erros aqui de forma errada. Ele está contando os erros de validações de algumas coisas erradas aqui. Então, acho que essas métricas não estão bem precisas. Então, assim, eu acho isso muito gratificante olhar para esses números. Do ponto de vista técnico, a gente que pensa um pouco no lado técnico, eu acho isso bem legal. E compartilhando com vocês aqui também algumas questões sobre assinaturas, né? Hoje a gente tem aí cerca de 142 assinantes na plataforma ativos, mas a gente chegou a uma época que tivemos aqui 194. A partir de um determinado momento, esses números começaram a descer. Isso aí é normal no mercado, né? Sempre está aparecendo soluções no mercado. O pessoal vai para outras soluções mais baratas, depois volta. Eu sempre tenho observado esse movimento aí também. Tem clientes que vai para a solução open source, vê a complexidade da infraestrutura ser mantida, aí volta para uma solução que é paga, porque não quer ter esse trabalho de gerenciar uma infraestrutura, né? Porque quando os recursos começam a bater, né, dentro da infraestrutura, começa a aumentar custo, porque tem muito provider aí que o custo é baseado em requisições, como a AWS, etc. Então, assim, pessoal, eu queria compartilhar essas informações com vocês e gostaria de saber de vocês também o que mais vocês gostariam de estar vendo, o que eu trago aqui de informações para vocês. Eu quero compartilhar mais informações com vocês, quero mostrar dados, quero mostrar infraestrutura, compartilhar mesmo meu conhecimento. É uma necessidade que eu tenho sentido aí nos últimos meses de compartilhar o conhecimento, não deixar esse tipo de conhecimento só comigo, né? Bom, enfim, então deixa nos comentários aí o que você gostaria que eu compartilhasse e eu vou fazer o máximo para trazer esses conteúdos aí o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível que eu puder, tá? Não liguem muito para a questão do vídeo, eu tô aprendendo ainda muita coisa, tô aprendendo a produzir conteúdos, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente vai se falando aí, beleza? Até mais, tchau, tchau.